Seja muito bem-vindo ao podcast 12 frames por segundo, o primeiro podcast de stop motion do Brasil. Aqui a gente fala tudo o que você precisa saber para fazer animações incríveis e dar vida ao que antes não se mexia. Eu sou a Carol Gonzalez. E eu sou a Ana Carolina e hoje nós vamos responder aquela boa e velha pergunta que não quer calar. Afinal, animação é coisa de criança? Doze frames por segundo. Eu acredito que muita gente acha isso, que animação e desenho animado, esse tipo de coisa, é coisa de criança. E o que por si só já não é uma verdade, né? Porque existem desenhos, existem animações com temas super complexos, enfim, até alguns desenhos proibidões aí pra crianças. A verdade é que essa técnica não é algo que, em geral, os adultos gostam de assistir, quando eles estão escolhendo aí seus filmes numa sexta-feira à noite, Netflix e tal. Minha mãe sempre pergunta, eu falo, vamos ver tal filme? Ela, mas é desenho? Tipo, se for eu não assisto. Preconceito, gente. E aí, Carol, animação é coisa de criança e por que não é? Tipo, qual é o melhor tipo de animação e por que o stop motion? Cara, eu não acredito que a animação é coisa de criança. Na verdade, eu acho que falta uma palavra nessa frase. Animação não é só coisa de criança. E não é só coisa de criança, mas também é. Então, assim, como todos os filmes, existem filmes, live actions, que são mais infantis, que são direcionados pro público infantil. Assim como as animações. Existem animações que são direcionadas ao público adulto, ao público mais jovem, adolescente, enfim. Eu acho que isso é muito um preconceito pela técnica, porque a técnica é mais bonitinha, ela é mais lúdica, mas com certeza não é só coisa de criança. Existem várias, como você falou, várias animações com temas voltados a coisas mais adultas, a coisas até pesadas. Tipo, tem uma animação, um stop motion que eu adoro, chamado Mary and Max, que é um stop motion e ele é muito pesado. Ele fala de suicídio, de síndrome de... não lembro o nome do síndrome Asperger, alguma coisa assim. Tipo, sabe, fala de coisas, depressão, coisas super pesadas, mas com uma técnica um pouco mais amigável, né? E eu acho até bom, inclusive, quando a animação é tratada dessa forma, com uma técnica lúdica, porque ela até ameniza cenas que poderiam ser super pesadas e deixa um pouco mais leve. Tem um filme que eu gosto muito, que é um live action sobre ditadura na Argentina, e aí nas partes pesadas, que é sangue, pessoas morrendo, torturas, eles colocam animação. Então assim, quer dizer que então a parte pesada de tortura, só porque a animação é para as crianças verem? Não, continua sendo um tema pesado, continua sendo uma cena forte, só que a animação, ela suaviza um pouco, pode, né, ter esse papel de suavizar um pouco a narrativa ou a cena que poderia ser muito pesada se fosse no live action. Sim, e nossa, essa alternativa de usar algumas partes do filme ou algumas partes da série em animação pode ser até um caminho, sei lá, percorrer pra quebrar esse preconceito até, né, das pessoas mais velhas que elas têm com a animação. Porque uma coisa que eu fiquei pensando foi que os filmes animados, eles são feitos e são roteirizados por adultos. E esses adultos, quando eles estão fazendo isso, é uma expressão da arte deles, é uma expressão de mundo deles, eles têm algo a dizer ali, né? Eles têm alguma coisa pra mostrar que não é infantil. Então, talvez usar pedaços, né? Que nem você citou, a gente também já viu algumas séries que tem animação só em partes específicas. Em algumas coisas mais explicativas, né? Então, a série era meio de investigação, e aí a parte da animação era explicando o caso da investigação. Pistas, por que a pessoa concluiu aquilo, né? Enfim, por que você acha que os adultos têm esse preconceito com os filmes animados? Nossa, eu acho que o preconceito, ele vem da técnica ser muito lúdica. Então, assim, é desenho animado, vai ter uma conotação, vai ser um filme bobinho, sabe? O preconceito, ele vem um pouco do, assim, se é nessa técnica, não vai ter nada que me interesse ou que vai me agregar. Eu acho que talvez seja até um preconceito de coisa de adulto, de tempo. Tipo, eu não vou perder tempo assistindo uma coisa tão tosca ou tão bobinha, ou, sabe? Eu acho que é alguma coisa mais no sentido de isso não vai me agregar em nada, sabe? E é só pra entreter criança e pra que eu vou ver isso se não com meu filho, sabe? Tanto que uma forma de quebrar esse preconceito é você começar assistindo animações que tenham temas que te interessem, né? Porque quem gosta de animação assiste qualquer um. Tipo, eu vejo o Irmão do Jorel, tudo bem que o Irmão do Jorel também nem é tão pra criança, mas enfim, sabe? É super tosquinho, tal, animação e... Os filmes da Pixar, né? Tipo assim, eu acredito que a Pixar faça filmes pensando nas crianças, com foco nas crianças, mas eles sempre sabem que quem leva essa criança pro cinema ou quem assiste essa animação ao lado da criança é um adulto. Tem referências que as crianças
crianças não vão entender, mas elas curtem e tal, e beleza. As mensagens passadas pelos filmes da Pixar são essas mensagens de lição de vida, tipo, valorizar os amigos, família é importante, ser diferente é ok. E aí os adultos, eu acho que pensam, tipo, essas mensagens são mensagens que eu já sei, né? Que eu não preciso aprender. Embora eu ache que isso possa ser um pouco de arrogância da nossa parte, porque são coisas que a gente sempre precisa revisitar. E tanto que quando os adultos assistem a filmes da Pixar, porque foi levar a criança, chora, se emociona, fala, nossa, é verdade. Porque, cara, é arrogância mesmo, é muita prepotência achar que um filme não pode te ensinar nada. Por mais simples ou lúdico ou infantil que ele seja. Até às vezes a linguagem pode ser para criança, o filme pode ser para criança, mas é muita arrogância, prepotência e preconceito você, tipo, deixar de ver um filme só porque você acha que isso não vai te agregar. Claro que vai, alguma coisa vai pegar em você, sabe? Nem que seja pra reforçar uma coisa que você já sabe. Pode ser que não te ensine algo do zero, mas reforçar alguma coisa que você já sabe. Ou você tá passando por um problema de família exatamente nesse dia que você foi com a criança assistir Toy Story, e aí falou da importância da família, a importância de apoiar os amigos, e aí você falou, nossa, é verdade, eu não tô sendo assim com a minha... Sei lá, alguma coisa vai refletir, vai servir pra alguma coisa, sabe? Então... Sim, mas acho que o fato de, tipo assim, filmes animados são sempre Pixar, sei lá, só porque é a mais conhecida, né? E aí são sempre esses tipos de liçõezinhas, não vai ser uma coisa que eu vou escolher sexta-noite na Netflix, que, sei lá, tô a fim de ver uma coisa mais dramática ou uma coisa mais investigativa, sabe? Tipo, nem sempre, realmente, nem sempre você quer ver filme assim. E aí eu acho que isso também pode ter muito a ver com a visão que os adultos têm com relação à animação. Mas a animação é sempre filme que vai dar lição de vida? Ou tem outros gêneros, vamos dizer assim? Cara, tem outros gêneros. Inclusive, tem um que eu preciso recomendar, que é uma animação 2D, chamada Valsa com Bashir. Ela é um documentário. Quando eu vi que dava pra fazer documentário em animação, tipo, explodiu minha cabeça, assim. É muito boa. É tipo um documentário mesmo, assim, sobre a Guerra do Líbano, se eu não me engano. É tipo alguma guerra. Ela é inteira de animação, só que a animação meio realista, assim. É um traço bem específico. Deem uma pesquisada depois pra vocês verem. É incrível essa animação, é muito legal e é completamente outro gênero, porque é um documentário animado. Nossa, eu nunca tinha visto isso antes. Então existem outros gêneros, existem gêneros terror, inclusive, sabe? Não precisa ser bonitinho, fofinho, engraçado ou lição de vida. Pode ser pesado. O filme Anomalisa, que é em stop motion, ele é completamente perturbador. Tipo, a própria Coraline, que é um stop motion super famoso da Laika e tal. Gente, é perturbador. E as crianças assistem e talvez não seja tanto pra elas, ou até seja, porque deve rolar uns pesadelos aí por causa de Coraline. Então, assim, com certeza existem outros gêneros, outras formas de contar história, outras histórias pra serem contadas mesmo com animação. E é total preconceito achar que todo filme de animação vai ser fofinho, te dar lições ou querer te fazer chorar, sabe? Eu acho que pra mim ainda fica um pouco que animação com temática adulta é um filme alternativo, sabe? Não é tão comercial, não chega tanto, sei lá, parece que é uma coisa que só quem já gosta de cinema, é cinéfilo, gosta de animação, fica meio que sabendo desses filmes, não sei, pode ser uma mistura. Não, eu concordo. Tipo, não passa no Cinemark que Anomalisa, sabe? É, exatamente. Eu acho que, infelizmente, é real. É uma pena, porque, porra, tá cheio de filme de animações, né? Que seriam incríveis de várias pessoas conhecerem e não faz isso por conta do... Porque, tipo assim, o que veio primeiro? Ovo ou a galinha? As pessoas não assistem filmes, animação e tudo mais porque não tá no mainstream, ou o mainstream não coloca porque ninguém assiste? Então, assim, o que veio primeiro? O preconceito das pessoas faz com que não produza tantos, ou quando produza, não divulgue tantos, ou não divulgar tantos e não produzir tantos faz com que a pessoa tenha preconceito porque ela nunca viu. É uma coisa completamente diferente pra elas. É meio assim, tipo, alguma dessas partes vai ter que ser quebradas. Então, ou seja, as pessoas quebrando o preconceito delas e se educando de que a animação pode sim ser legal, e aí a indústria vai ver que as pessoas se interessam e aí fazer, ou a indústria quebrar. Mas eu acho mais difícil a indústria quebrar porque é caro, né? Não, também agora com os serviços de streaming isso pode melhorar, né? Mas aí também acho que falha até na divulgação, sabe? Tem um filme incrível, uma animação que ganhou a Nessie no ano passado, chama I Lost My Body. É produção Netflix, tá no catálogo da Netflix, e ninguém nunca na vida veio falar, nossa, você viu aquela animação? E já vieram falar da última série que a Netflix fez, então tá lá. Só que ainda é pouco divulgado, ainda ninguém sabe que tá lá. Ninguém assiste porque não sabe que tá lá, entendeu? E aí, ao mesmo tempo, a Netflix não divulga tanto porque não tem quem... Então, sabe, essa bola de neve é
eterna que você vai ficar falando, tá, quando que vamos acabar com isso? E aí vai muito até de produção de conteúdo sobre isso, chegar em mais gente, enfim, sei lá. Será que isso acontece só no Brasil ou mais no Brasil? Fora as pessoas têm menos preconceito com animação? Porque talvez animações com temáticas adultas feitas no país de origem, né, chame atenção por ser daquele país, e aí é uma porta a mais pra pessoa entrar nesse universo, né? Eu não tenho muita bagagem pra falar, tipo, com certeza, mas eu acredito que sim. Por exemplo, esse filme é francês, que ganhou nesse, tá no Netflix e tal. Você não vê produções brasileiras. Assim, a animação no Brasil, mesmo 2D ou 3D, ainda é muito escasso, né? Ainda não é uma grande aposta. Então, você não vê grandes produções brasileiras feitas no streaming, por exemplo. Sim, mas na França, os adultos assistem animação, entendeu? Tipo, essa foi a... Não é nenhuma pergunta direta, tipo... Sim, é uma indagação, tipo... Eu não sei. Eu acredito que sim, mas eu também não gosto de ficar falando que... Só no o problema Brasil, é o Brasil. O mundo inteiro é perfeito, só no Brasil as coisas não funcionam. Tipo, nesse sentido, pelo menos, assim, sabe? De tipo... Cara, não é porque no Brasil... Às vezes lá também, só que como a gente não sabe, a gente deduz 100% que tudo funciona e que as pessoas são 100% cultas fora do Brasil e que no Brasil as pessoas têm preconceito, no Brasil as coisas não andam, e eu não gosto muito desse discurso, mas eu acho que sim, eu acho que por uma educação, assim, talvez por ter mais produções, as pessoas assistam desde a infância até, tipo, pensando alto, Guita, meio que a animação acompanha a vida da pessoa. Então, uma vez que você tem animação pra todos os públicos, então desde a infância até os adultos, então passando por adolescência, juventude, né, pré-adolescência, a animação sempre esteve presente na vida dessas pessoas. Aí pode ser que, como eu cresci com isso e continuou fazendo sentido, o problema, eu acho que é que em algum momento isso para de fazer sentido. E quando para de fazer sentido, virou coisa de criança. No fim existem animações pra todas as idades, né? Algumas são pra crianças super pequenininhas, tipo, que estão aprendendo a falar oi e falar coisas, falar cores até. E tem pra adolescentes, e aí vai caminhando pra temas adultos. Mas tanto a própria animação para crianças tem várias divisórias. Então tem de 0 a 6 anos, de 6 a 10, porque a nossa infância, né, a primeira infância foi mais ou menos até os 7 anos, mas até uns 12, dentro do 0 aos 12, não é o mesmo público, mesmo que sejam todos crianças. Dentro disso se divide em vários. Então a mesma animação que é do 0 aos 3 anos, não é pra criança de 9. Então dentro do próprio gênero animação para criança, existem divisões pra criança de que tamanho? Não, então, não é que a animação é pra criança e live action é pra adultos. É o assunto que vai ser tratado ali. Tipo, existem live actions, filmes de adolescente que vão falar de temática escolar e primeiro beijo e primeira transa e tal, que adultos podem gostar de ver, mas já vão saber que o tema é mais bobinho, vamos dizer assim, porque você já passou da adolescência, entendeu? Então, parou de fazer sentido. Mas não é o gênero em si, a animação. É o tema que vai ser abordado ali, né? Exatamente, por isso que eu falei que um tema de guerra pode ser tratado com animação. E um tema de, sei lá, primeiro beijo, ou até uma coisa antes, sei lá, tá cheio de documentário, por exemplo, de bebês, de coisas, e tudo bem, que não são pra criança, são pros adultos. Mas acho que aí entra até uma questão de... Pode até ser que tenha alguns documentários mais infantis, mas eu acho que tem a questão do tempo, né? Porque quando você faz um filme focado pras crianças, ele tem que ser um pouco mais curto, considerando o tempo que a criança consegue ficar concentrada na tela. Hoje em dia até os adultos, né? Porque você fica na segunda tela e tal. Mas assim, dá pra perceber que os filmes não vão ter 3 horas, 2 horas e 40 de um filme da Pixar, por exemplo, porque as crianças não vão aguentar ficar sentadas lá assistindo. E acho, até me ocorreu aqui agora, que muito do preconceito talvez venha por conta de animações. Porque assim, ó, são coisas diferentes. Filmes de animação, o filme é o quê? Ele conta a história, ele tem uma narrativa, ele tem um começo, meio e fim, ele funciona, tal. Agora, uma animação tipo Galinha Pintadinha. Cara, a Galinha Pintadinha é uma animação, só que é muito musical. Ela funciona de uma forma diferente. A didática da animação é diferente. Ela vai durar um episódio de 10 minutos, onde a criança vai decorar a música, ou algumas animações, entendeu? A diferença entre filme e a diferença entre entretenimento em animação. Entretenimento em animação é Galinha Pintadinha, ou que vai ensinar A, B, C, D, Baby Shark, entende? Então, assim, tem o entretenimento em animação e tem os filmes em animação. Eu acho que talvez o adulto, quando vai assistir um filme em animação, relaciona diretamente com o entretenimento. Com a Galinha Pintadinha. E aí, pô, não quero. Com desenho animado, né? Que passava de manhã na TV. Tipo Bom Dia e Companhia. Total. E você acha que essa relação de preconceito também existe com histórias em quadrinho, por exemplo?
Eu acho que sim, mas eu acho que é um preconceito diferente. Eu não sei, quando falam em história em quadrinhos, muitas vezes as pessoas já associam a coisas de heróis, por exemplo. Ou Mônica. Ou o Almanacão, tá ligado? As pessoas nem devem saber o que é manacão, né? Os jovens. Mas enfim, eu acho que talvez... É legal, é muito legal essa pergunta, que eu fui pega de surpresa, eu tô aqui refletindo. Mas é porque, assim, a história em quadrinho também eu conheci há pouco tempo, assim, uns 2 anos, vai pra cá que eu comecei a ler. E eu gosto muito porque, cara, também contam histórias pesadas, também contam histórias muito envolventes, tipo filme. Não, então, é tipo Mas ninguém um livro. sabe. É tipo um livro que você tá lendo. Eu li esse livro, esse romance, e agora eu vou ler esse outro, que é uma história em quadrinhos. Perguntei se você acha que as pessoas têm preconceito com histórias em quadrinho também, porque eu vejo, assim, um público muito específico que compra quadrinhos, que é também mais alternativo. Meio geek, né? Curte arte, é meio nerd, é meio... Não é, sei lá, qualquer pessoa, o mesmo público que lê história em quadrinho, que lê livros. E é muito louco, porque é a mesma coisa. Existem vários quadrinhos de temáticas diferentes. Romances, livros de mistério, tipo... uma coisa mais de decifrar e tal. É muito louco pensar nisso, agora que você falou, porque às vezes até a mesma história que a pessoa leu, ela podia ser a mesma história ilustrada, que a pessoa ia falar, não, quadrinho, não gosto de quadrinhos. Gente, é a mesma coisa, só que é outra linguagem, né? Sim. E como se isso te deixasse menor, né? Porque você tá vendo figuras, tipo... Imagina, eu já sou adulto, eu quero ler, não quero ver as imagens, né? Essa denominação, coisas de criança, eu acho que ela me traz, assim, 2 pensamentos. Um que é o que a gente já comentou lá pra frente, que é, se isso é coisa de criança, eu já aprendi esse assunto, e eu já não quero mais ouvir essa lição. E aí a pessoa, tipo, não consegue enxergar o que tá por trás do óbvio, né? Porque essa lição já é óbvia, tipo, família é importante, mas dentro daquela história, dentro daquele roteiro, você pode ver de uma outra forma, você pode rever mesmo, né? E pensar, nossa... Não, e é óbvio em outro contexto. Naquele contexto pode te remeter a coisas que você nunca pensou. Sim, e daí você vive outras coisas com a sua família e tal, e aí aquilo te pega de uma forma diferente. Não, e tanto, por exemplo, quando você lê um livro e aí você já sabe daquela história, aí você lê de novo, você vê coisas que você não viu antes, ou até filmes repetidos, você vê coisas que você não viu antes, ou porque você já tá com um olhar de quem já sabe, e aí você se atenta a outras coisas, ou porque você tá em uma fase diferente da sua vida, e aquele contexto vai bater de uma forma diferente em você. Sim. E aí, outro pensamento que eu tenho, né, quando a gente fala disso, coisas de criança, é aquele pensamento anos 90 de que as crianças comem numa mesa só com crianças e os adultos comem numa mesa só com adultos, e as crianças não participam das conversas dos adultos, elas não podem opinar. Tipo, sabe, uma coisa muito segregadora, assim, de idades, que eu acho que hoje não rola mais, pelo menos na nossa família, nos ambientes que a gente vai. As crianças estão sempre misturadas na mesa e contam suas histórias, e a gente ri e ouvem as histórias. Aí pode ser que em algum momento se desinteressam, vão brincar com alguma coisa, mas não tem isso, tipo, vocês comem lá, né? Que era muito comum, assim, quando eu era criança. Não, total. Hoje em dia, eu acho que não tem mais isso. Assim, eu acho que, claro, vai de família pra família, mas eu vejo que os adultos, eles estão dando uma abertura maior pras crianças. E aí, hoje, ele come ali do lado e conversa igual. Aí, aquele negócio, sabe? Ou conta aí, quando cada um conta da sua vida, né? É muito legal isso, e eu acho que isso até estimula as crianças a se desenvolverem e falarem mais, ou contar, sei lá, sabe? Eu acho que isso é muito positivo pras crianças. Guardar menos, né, os seus problemas, assim. Eu quero fazer um adendo só dos assuntos de quadrinho, mas é que eu me lembrei de um livro. É assim, não era um livro de quadrinhos, era um livro normal de ler. Não que o livro de quadrinhos não seja, mas enfim, só de escrito. E aí, no meio, o livro se chama A Incrível História de Hugo Cabret, alguma coisa assim. Que é daquele filme do Hugo Cabret, lembra? Sim. Que é live action e tal. Eu li esse livro grossão, assim. Aí eu li esse livro e ele contava a história escrito. Ah, aconteceu isso, não sei o que, não sei o que. No meio da história tinha ilustrações. Só que, e aí era tipo, sei lá, a história em 30 páginas de história escrita, 10 páginas de ilustração. Só que você tinha que prestar muita atenção na imagem, porque essa ilustração contava a história, depois que acabava essa ilustração, continuava de onde parou. Então, se você passar a figura, você perdeu uma parte da história. E aí continuava escrito mais um tanto, aí depois tinha um pouco de ilustração e tal. Era incrível isso, e me lembrou até, fazendo um link com aquela história que eu falei que era live action e depois virou animação. É tipo isso, isso num livro, olha que legal, né? Então, você tá lendo, aí do nada vira animação, aí depois continua, saca? Aí achei bem legal, eu quero indicar aí pra quem tiver interesse em ler esse livro, é muito legal. E há um pezinho no quadrinho, se você ainda não consegue ler um quadrinho inteiro, ele, né, dá essa pincelada em quadrinhos, aí depois você já passa pra um mais completo.
Então, eu lembro que você já comentou comigo que nas suas aulas de roteiro do mestrado, vocês discutiram o porquê de fazer um filme em stop motion, tipo, técnica pela técnica, ou por ser a forma ideal de contar aquela história. E eu acho essa uma visão interessante que pode explicar bastante sobre essa nossa discussão. Então, eu queria que você contasse um pouco pra gente sobre essa discussão lá que vocês tiveram. Boa. Na minha aula de roteiro, lá no mestrado, um dia a professora propôs que a gente inventasse uma historinha em roteiro, acho que era em dupla, se não me engano, mas que fosse bem curtinho e tal, e que tivessem alguns pontos a serem justificados. E uma das justificativas era por que fazer essa história em stop motion. E eu acho que aí, na real, entra em duas vertentes. Por que fazer essa história em animação e por que fazer essa história em stop motion? Por que fazer essa história em animação me parece óbvio, né? Não, eu acho que não é óbvio. Não é óbvio? Não, pode discorrer aí. Tá bom. Então, é algo assim, por exemplo. Cara, você tem uma história muito mirabolante, onde acontecem vários efeitos, uma pessoa se transforma na outra, tem, tipo, um monte de locação. Cara, por efeito prático, vai ser muito mais barato ou mais simples você fazer em animação, em qualquer tipo de animação. Então, por exemplo, se é alguma coisa muito mirabolante, que aí você necessariamente vai fazer em animação por conta de tudo isso, de ser mais barato, mais fácil de fazer, mais legal, mais lúdico. Agora, por ser em stop motion, eu acho que é muito legal qualquer tipo de animação em stop motion, tá? Qualquer coisa você quer fazer porque eu quero, beleza, faz e pronto. Mas é muito mais legal quando o material que você tá trabalhando te ajuda a contar a história. Então, por exemplo, a gente no Festival de Annecy do ano passado, a gente assistiu um curta que se chamava The Kite, que era um curta da história de um menino que o avô dele tava doente, tal. Não vou dar muito spoiler, ele ainda não tá online, mas enfim, pesquisem aí que deve ter o trailer. Um material que o diretor usou, que todos os personagens eles eram feitos de papel. Então, várias camadas de papel. Na verdade, eu acho que era tecido, mas bem fininho. Isso. Cortado como se fosse papel. Bem fininho, e aí as camadas juntas formavam a grossura do personagem, né? Só que isso ajudou a contar a história. O final do filme explica por que o personagem é desse material. Então, o material, ele ajudou a contar a história. Ou, por exemplo, também tem um outro curta que aí tá no YouTube, tá no Vimeo, de um animador que eu adoro, também stop motion, que é um personagem, é um boneco, tipo um herói. Aí ele tá lá na estante do cara. Aí ele ganha vida, e aí ele começa a andar pelo quarto. E aí ele começa a mexer nas coisas e, enfim, interagir. Meio Toy Story, só que em stop motion. O que é muito mais legal, porque são coisas reais, saca? É a garrafa mesmo, que você tem na sua casa. Se Toy Story fosse em stop motion... Seria foda. Seria, porque os brinquedos reais, né? Tipo... Interagindo com pessoas reais, ou, sabe? Sim. Então, eu acho que uma boa pergunta que você pode se fazer nesse momento é: ser em stop motion, ou o material que eu tô escolhendo vai me ajudar a contar essa história? E talvez... Aqui, pensando alto, as pessoas até tenham menos preconceitos com animações feitas com objetos, né? Tanto que é nítido a diferença de público que atrai os posts que eu faço com massinha ou papel e fica fofinho, dos posts que eu faço com produtos e receitas e não sei o quê. É outro público, sabe? Então, as pessoas, eu acho que elas teriam e têm menos preconceitos com animações que são feitas com coisas que são similares, são familiares a ela, e não com coisas lúdicas que só criança brinca ou usa ou vê, sabe? Mas ainda acredito que é mais o lance da temática, né? Também lá em Annecy a gente tava vendo uma exposição de bonecos e tinha aqueles bonecos feitos em feltro, mas eu não sei o que era a história do filme, porque a gente não viu o filme deles, mas só pelo figurino... Já era super maduro. Super meio de época, meio soldados e tal, né? Enfim, é legal também porque a animação, assim, stop motion... ou assim, stop motion com massinha que aborda a guerra. Eu acho que já fica interessante pelo contraste, né? Exato. Putz, muito legal isso. Às vezes o contraste da técnica com o tema pode ser uma coisa que vai potencializar muito o seu filme, que é uma parada que, como ninguém nunca pensou, ninguém viu, é essa combinação que vai destacar a sua história, a sua técnica. Então, tudo girar em torno de uma só proposta. Já não é óbvio, né? Isso. É muito legal mesmo. No começo da Maria Marcolina, até quando a gente começou o braço educacional, a gente lançou o nosso primeiro curso, o Escola de Stop Motion, que era um curso de stop motion para crianças.
Por que você pensou nesse público primeiro e você ainda tem planos para algum projeto voltado para os pequenos? Bom, no primeiro momento a nossa intenção era criar esse curso para criança para apresentar para eles uma nova forma de contar história. Então eles já sabiam desenhar, eles já sabiam fazer massinha de bonequinho, já sabiam não sei o quê. Só que para criança aprender a dar vida a isso, a coisas que você já está acostumado a fazer, é muito incrível. Então, mais por esse sentido de como stop motion e animação é uma coisa familiar para criança, e como a gente gosta muito de falar que a gente dá vida ao que antes não se mexia, é muito incrível que a criança possa dar vida ao carrinho que ela tem que pôr a mão para brincar, e no stop motion ela simplesmente com o olhar o carrinho anda, sabe? Tipo, você pode, por exemplo, fazer esse roteiro. Então, o nosso intuito ele era mais apresentar o stop motion para as crianças, porque também aconteceu da gente apresentar para crianças da família e eles pirarem. Inclusive meu primo esses dias fez um grupo, eu, ele e outro primo, e falou: oi Carol, fiz esse grupo pra você ensinar a gente a fazer stop motion. Aí eu, tá. Então, assim, é uma coisa que eles se interessam. E se perguntar, né? Ô Miguel, na sua sala, quantas crianças sabem o que é stop motion? Tipo, não, só eu. Ou mais uma, que o pai é, não sei o que, sabe? Então, é uma coisa super pouco conhecida, mas que é batata que a criança vai gostar dessa técnica. É uma brincadeira que as crianças podem fazer com os pais. Tinha muito isso de ser um tempo em família bem aproveitado, né? E também esse outro uso das telas, né? A gente fez uma pesquisa na época e viu que muitos pais e tal, adultos, têm muita dificuldade em brincar, né? Tipo, eu não sei brincar, não é minha vibe, sei lá, fazer um esconde-esconde, ou eu não sei muito bem desenhar, ou pegar boneca, ou pegar carrinho e inventar uma história, Sim. né? E esse como vai mexer com a câmera, mesmo que seja do celular, e tem um passo a passo a seguir, né? Tipo, isso facilitava muito para os pais brincarem com os filhos, e aí tinha o lance da tela. Isso. Porque o stop motion, querendo ou não, ele já foge um pouco da tela, no sentido de você usar a tela como passivo. Você ser passivo da tela. Então a criança simplesmente põe o desenho, fica lá assistindo e pronto, consumindo aquilo passivamente. No stop motion, primeiro, é uma coisa física, então a criança tem o brincar e ainda tem a tela, só que você é ativo na tela. Então é você que cria a história, é você que vai lá no aplicativo e faz a sua animação. Sim, na real você tá produzindo um desenho, né? E não assistindo alguma coisa. Isso. E quando as crianças estão fazendo stop motion com os pais, brincando de stop motion, elas estão usando o celular como uma ferramenta. Se você não fosse usar o celular, seria uma câmera. E câmera não é considerado tela, entendeu? Porque tela é o iPad, a TV e o celular. Mas assim, o celular nesse caso, ele tá sendo usado como câmera. É só uma ferramenta. Na real, você tá produzindo um conteúdo, a criança tá produzindo um conteúdo pra, sei lá, mostrar pros familiares, mostrar pros seus amigos. Então é uma coisa completamente diferente. Eu acho que é um brincar mesmo. É uma proposta muito legal pra fazer junto com os pais, junto com a família. E acho que é uma atividade que tira a criança um pouco disso, das telas, mas que não causa desinteresse, sabe? E até isso que você falou que câmera não é considerado tela, justamente porque é uma coisa ativa. A câmera, você ficar olhando pra ela, não vai fazer nada. Você tem que clicar, você tem que apertar REC, você tem que fazer alguma coisa pra isso acontecer. Você tem que mudar enquadramento. Agora, a tela, você bota lá e ela faz pra você. Então, trocar esse papel da criança do eu só sou passivo e a tela faz pra mim, do que eu tenho que fazer, senão não acontece nada, é incrível. Então, é uma puta sacada aí pros pais estimularem as crianças a fazer esse tipo de atividade e que, com certeza, por exemplo, dependendo da idade, né, o pai também ensina, larga lá a criança, olha, daqui a pouco ele volta, olha o filme que eu fiz. E se essa molecada começar a fazer agora, mais pra frente, imagina, eles vão estar muito foda no stop motion, e aí o stop motion pode até crescer mais. De repente não só pro stop motion, mas assim, criatividade, sim, claro, desenvolver histórias, resolver problemas, né, que vão surgir durante problemas, isso é muito legal. Mas e aí, você ainda tem planos pra algum projeto, pro pessoal infantil? Eu não tenho pensado nisso atualmente, mas a gente ainda tem esse curso, que ainda a turma não tá aberta, mas a gente pretende abrir pra sempre. Talvez a gente tenha conversado em deixar aberto sempre, né, o Escola de Stop Motion, porque é um curso um pouco menor, curtinho pra fazer com as crianças, não é igual o Aprenda Stop Motion, que é um curso super completo, que precisa ser separado em turmas, porque tem as aulas online, que a gente vai acompanhando todo mundo, né? Esse curso seria mais um curso online que os pais compram e fazem ali com os filhos. Tem até suporte, tipo, se tiver alguma dúvida e tal, mas é uma coisa mais, né, um fim de semana, assim, brincando, não é uma coisa tão... A gente pensa em deixar sempre aberto.
E quem sabe aí também, quando tudo isso passar, fazer alguma oficina presencial, né? Acho que seria incrível. Seria muito legal. Uma coisa pontual, assim, um evento, tipo 20 crianças, a gente pega um espaço legal e aí faz animação, tipo, escolhe um material e tal. Então quem é pai aí, ou quem é madrinha, padrinho, sei lá, tem alguma criança em casa, já comenta lá no nosso Instagram se vocês teriam interesse nessa oficina de stop motion ou até no curso, no produto online. Boa. Então, eu queria que você indicasse boas animações para adultos que estão ouvindo e que ainda tem esse preconceito, para quebrar agora. Mas durante aí o podcast você indicou várias coisas. Tem mais alguma coisa para indicar? Nossa, eu acho que eu fui bem completa, assim, nesse sentido. Eu posso até deixar descrito, né, na descrição todas as animações que eu indiquei, porque aí eu acho que é mais fácil das pessoas olharem. Esses são os mais adultos, assim, a Anomalisa, o Mary Max, o Valsa pra Bashir, que é incrível, da guerra. Eu vou deixar na descrição todos que eu falei e alguns outros que eu lembrar pra vocês conseguirem assistir, porque, meu, vale muito a pena. E já é uma boa forma de começar a quebrar esse preconceito e, enfim, até divulgar pra outras pessoas que você acha que goste. Pensa se fosse live action, você ia gostar? Então por que você não gostaria, sabe? Então, tipo, se esse filme fosse live action, minha mãe ia adorar. Mas animação não? Por quê, cara? Estimula, faz isso, né? Mostra. Às vezes tá perdendo joias raras aí do cinema, que, enfim, tá deixando passar por causa de preconceito. Então, é isso. E, segundo episódio do podcast, eu pensei da gente inaugurar o quadro Dicionário de Stop Motion. Ah, gostei. Quer dizer, não sei se vai ser dicionário de stop motion ou dicionário de animação. Depende. Porque às vezes eu posso falar um termo que é da animação em geral, né? Mas, enfim. Acho que pode ser de animação. Porque aí a gente consegue abranger mais e eu posso falar se tá dentro do stop motion ou não. E por que não. O de hoje é stop motion e o termo que eu escolhi é rig. Rig, boa. O rig é difícil explicar em áudio, né? Mas eu vou falar aqui o conceito que ele é. Ele é um material que faz você segurar os objetos no ar. Geralmente, esse material ele é feito de metal e ele tem que ser um pouco mais pesado porque ele vai segurar alguma coisa no ar e se essa coisa tiver um peso maior, ela pode, né, pender pro lado. O rig, ele é uma base de metal, tipo meio quadrada, que vem uma perninha em cima, pra cima, e aí tem um joint, né, uma ligação pra outra perninha. Essas ligações dessas perninhas, elas são removíveis. Você pode então deixar ele do tamanho que você quiser, curto, longo, como você quiser, e geralmente a base do rig, ela vem 4 buraquinhos que você pode parafusar na sua mesa, porque aí ele não vai sair do lugar por nada. Eu sempre falo que o sinônimo de stop motion é controle. Você precisa ter controle sobre as coisas. E se alguma coisa tá segurando no ar e o seu rig tomba, pra você voltar pro mesmo lugar você não consegue, ou o seu rig, enfim, vai pro lado e você esbarra nele, você tem que deixar as coisas mais fixas na mesa possível. E aí essa forma que todo rig tem são esses espaços pra você conseguir parafusar. Aí você parafusa ele na mesa e ele vai segurar ali o objeto no ar perfeitamente. E aí ele é maleável. Então você consegue ir mexendo frame a frame o rig e consequentemente o objeto na posição que você quiser. Existem 2 tipos de rig, que é o rig normal, que são essas perninhas que eu falei, e existe o winder. Ou será que isso é outra palavra? Outra palavra, vamos deixar o winder pro próximo episódio, já me facilitou pensar um termo. Mas é isso, né? Tipo um suporte pra segurar objetos no ar, mas ele precisa ter uma série de especificações tanto pra ficar fixo, tanto pra você ter mais controle na quantidade de movimento. Né? Um rig específico do stop motion, ele acaba sendo um pouco mais caro, mas tem como você fazer rigs mais caseiros, até usando arame. Se você pegar um arame mais grosso, você vai ter essa maleabilidade que ele tem, mas aí se você conseguir prender numa base mais grossa, mais pesada, você consegue fazer uns caseiros. Até tem algumas formas, posso até fazer um vídeo no YouTube disso, quem sabe. E dependendo do que você vai segurar, é uma coisa tão leve. Isso, que só um aramezinho colado na mesa com fita dupla face, você consegue. Por exemplo, você vai estar animando alguma frutinha, ou tá animando, enfim, qualquer coisa pequenininha ou leve, uma tampinha de garrafa, vai fazer ela rodar no ar. Meu, bota ali no arame e arrasa, entendeu? Sim, e é tudo adaptação, né? Stop motion, animação em geral, construir as coisas e pensar no problema. Então, assim, é um planeta que vai girar no universo e o meu planeta é pesado e eu não tenho rig. Não.
Qual rig que eu posso fazer? Arame. Mas o arame não vai segurar meu planeta. De que material é seu planeta? Bolinha de gude. Pô, faz de isopor. Vai fazendo, sei lá, engenharia reversa pra conseguir entregar, entendeu? Eu sempre falo que a limitação é o poder, né? E às vezes a limitação pode ser isso, a limitação de dinheiro. Não tenho dinheiro pra comprar um rig foda, vou ter que usar arame. Aí já partiu desse ponto, a engenharia reversa a partir da limitação. Então a limitação, às vezes, ela pode te trazer a solução. Então, esse foi o nosso episódio de hoje. Obrigada a todo mundo aí que tá gostando, que deixou comentários sobre o primeiro episódio. Sugestões lá no nosso Instagram, @mariamarculinafilmes. Acompanhe a gente tá muito feliz que vocês estão gostando. É isso, gente. Muito obrigada pela participação de todo mundo. Assistam os curtas indicados e, sem preconceito, que a animação não é só coisa de criança. Até semana que vem. Até semana que vem.